gente! Hoje nosso tema é filhos e videogame. Uau! Esse tema é bem da hora, hein, Sara? Eu gosto mais de videogame de dança. Gente, esse tema, né, é muito discutido hoje, principalmente porque esse é um mercado muito grande. O mercado de videogames é um mercado gigantesco. E indiscutivelmente, o videogame cresce a cada dia mais. É um mercado que não tem mais volta. Então, pais e mães, vamos se enculturar no videogame das crianças porque não tem mais volta. Nos Estados Unidos, estudos apontam que 1,2 bilhões de crianças no mundo jogam videogame. Olha só, o videogame, eu tenho muita propriedade de falar de videogame, né? Porque eu sou um videogamer, assim. Eu sou da década de 80, eu nasci especificamente no ano de 1980. Então, assim, eu joguei muito videogame e eu peguei o auge desse mercado crescendo. Eu lembro do Atari, quando surgiu o Atari, meu pai comprou um Atari, nossa, eu jogava os jogos do Atari. River Raid, Enduro, o do aviãozinho. Eu nem sei o que é isso. E o mercado de videogame ele foi crescendo ao longo do tempo. Eu jogava no computador, na época, um MSX, depois 286, 386, 486, Prince of Persia, quem lembra aí o Prince of Persia pulando? Também jogava o Stunt, na época a gente não brincava de Hot Wheels, jogava o Stunt. Meus amigos, o Jotão, que jogava junto comigo, o Tico, o Jefferson, o Jean, jogava o Stunt que montava pista de corrida pros carrinhos. Mas era bem... Olha os gráficos aí, coloquei pra vocês dar uma olhada. Foi surgindo os novos videogames, os videogames que você colocava na televisão que ficava chiando, meu pai falava, nossa, isso estraga a televisão, porque ficava chiando ali. Depois foi melhorando, depois veio o HDMI, e hoje os videogames estão muito além de só a televisão, só o aparelho de videogame. Hoje, as pessoas utilizam videogame no celular, por exemplo. Quem nunca jogou um Candy Crush? Quem nunca viu jogar um Candy Crush? Um Pokémon Go? Um Pokémon Go agora tá na moda. Ou quem nunca jogou um joguinho da cobrinha, lembra quando surgiu os celulares? Aqueles joguinhos da cobrinha, a minhoquinha que ia comendo. O Tetris, que tinha os minigames também. Então o videogame hoje se espalhou em muitos lugares, em muitas coisas. As crianças não estão fora desse meio, ao contrário, eles são protagonistas do videogame. O videogame surgiu e ele foi sendo fomentado no meio das crianças. Isso. E um estudo apontou que crianças que jogam até 1 hora por dia têm um desenvolvimento escolar muito maior e têm muita satisfação com a vida. Conseguem se relacionar muito melhor com as pessoas. Um outro estudo... Eita, que isso, mas vocês essas duas tá difícil. Dá pra Posso continuar? Pode. Um outro estudo da Universidade de Colômbia apontou que as crianças que jogam videogame têm 2 vezes mais chance de terem alto desempenho na escola do que aquelas que não jogam. Entre essas crianças, algumas jogam até 5 horas de videogame por semana. Muito legal. Muito legal. E aqui no Brasil foi destacado também num estudo que 82% da população entre 13 e 59 anos jogam videogame. Estudos também apontam que o videogame está relacionado ao aumento intelectual e também à criatividade. Particularmente, eu posso dizer isso, né, amor? Pode. A criatividade está comigo desde moleque, desde sempre. E também o raciocínio. É diferente, assim, eu consigo mensurar isso no raciocínio em si. Quando eu faço teste de QI, ele sempre dá um pouco mais que a maioria. Não pela inteligência ou pela experiência, mas sim pelo próprio raciocínio. Meu raciocínio é bem aguçado. Porque, na verdade, videogame é assim, você resolver questões, né? Você resolve problemas. Né? Então você acaba sendo especialista em resolver problemas. E muito desses problemas você consegue resolver com a criatividade. Das formas mais inusitadas possíveis. E outra coisa muito interessante que nós descobrimos é que as meninas que jogam com os pais apresentam
apresentam bem menos agressividade, um desenvolvimento emocional bem maior e são muito mais ligadas à família do que aquelas meninas que não jogam. E isso nos meninos não faz tanta diferença quanto faz nas meninas. E o videogame não é só flores, também tem os seus contras. Num estudo feito com jogos violentos, que é um tema bem polêmico, principalmente entre os pais. Isso. Deixa meu filho jogar GTA, deixa meu filho jogar um jogo de luta, Injustice Gods, ou um jogo de luta, ou não deixo. Coloco ele para jogar um joguinho mais simples, ou deixo ele jogar os jogos mais de adulto. E estudos relataram que algumas pessoas foram expostas a jogos violentos, se eles tiveram alteração sim. Essa é um fato que nós temos que ficar alerta. E alteração principalmente no controle emocional. Eles não conseguiam controlar as emoções após os jogos violentos. E a gente também pode verificar isso no nosso dia a dia. Quando a gente assiste um filme de ação, nós percebemos que a gente sai um pouco mais ativo, assim, agitado. Né? Um pouco mais agitado. Quando nós assistimos um filme mais melancólico, um filme de drama, nós choramos, nós saímos com aquela... mais pensativo sobre a vida, mais pensativo sobre as emoções. Então o videogame também provoca isso. É claro que assim, eu como pai e como jogador de videogame desde a infância, eu acho que muito mais do que proibir os filhos jogarem, é a gente estar um pouco mais atento a essa questão da violência. Outra questão é o sedentarismo. Mesmo que a indústria, né, do videogame tentou trazer alguns jogos que mexessem, né, com o movimento, por exemplo, o Kinect, o Wii, né? O Wii, não sei Nintendo direito Wii. Esses nomes, o Nintendo Wii. Hoje o Pokémon Go. Pokémon Go, né? Mesmo esses jogos que eles têm a função de estimular o movimento, eles não substituem a atividade física feita ao ar livre. Eles não são eficazes contra o sedentarismo. Então é importante estimular as crianças a fazerem atividades fora de casa. Até porque é bom, né? A criança joga videogame, ela desenvolve raciocínio, desenvolve a criatividade. Depois também ela brinca um pouco com os amigos, brinca um pouco na rua. Para quem mora em condomínio, tá muito fácil brincar na rua. Ou brincar com um amigo na casa de um amigo, ou trazer um amigo para dentro de casa. Isso é muito saudável, né? Outro ponto também importante que a gente tem que falar é sobre o número de horas que a criança fica diante do videogame. Estudos apontaram que as crianças que ficam mais de 3 horas por dia jogando videogame, elas apresentaram uma grande insatisfação com a vida, dificuldade de relacionamento com as pessoas. Então, o número... Tá bom, sim. Eu já vi. Não tem problema, vamos lá. O número de horas é um fator prejudicial com relação ao videogame. Nós, como pais, nós temos a função e o dever de monitorar as crianças. Não é proibir, eu não acho legal proibir, eu não acho legal deixar as crianças isentas do videogame. Mesmo porque ele traz benefícios, né? Exatamente. Mas eu acho que a chave, a palavra é a monitoria. Isso, ele tem que ser um número de horas, e ele tem que ser um hobby, ele tem que se tornar um hobby. Ele não pode se tornar uma outra coisa que não seja isso. E não pode ser babá dos filhos. Muitos pais, para ter um descanso daquelas crianças, deixam os filhos jogando videogame horas, às vezes o dia inteiro, para evitar de brincar, para evitar de cuidar. E isso não pode acontecer, porque vai ser prejudicial com certeza para essa criança. E a nossa dica final nesse vídeo é para você e seu filho curtir muito e jogar muito videogame, porque o videogame pode ser um grande aliado num lazer familiar, principalmente em relação aos pais e filhos. Também tem muita gente, muito casal que a gente conhece que não tem filhos e que jogam a dois. Isso é muito legal, é muito sadio. Tá gostando dos nossos vídeos? Não tá gostando dos nossos vídeos? Deixa o seu comentário lá no YouTube. Fala lá, faz alguma questão pra gente responder, fale alguma coisa, levante algum tema que você acha importante pra gente falar. Se quer que as meninas respondam alguma questão também, pode trazer, pode falar pra gente. Pedimos incessantemente pra vocês também curtirem a nossa página no Facebook. Lá nós vamos colocar as novidades, lá tem fotos nossas diferentes. Exatamente. Que vocês podem acompanhar a nossa família. Muito obrigado pelo carinho de vocês e tchau, gente! Inteira rabiscada. Ana, deixa eu ver. Como é que você conseguiu rabiscar tanto? A caneta não tava nem funcionando. Ana, inteira.